paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, estamos já na lição 13, pregando a palavra de Deus. Que bênção, né? Tivemos um trimestre aí maravilhoso, ricos, né, de novos aprendizados. Graças a Deus. E aí, querido professor, nós temos aqui alguns objetivos, como explicar que a evangelização foi uma ordem de Jesus, como também apontar que a humanidade necessita, né, da pregação do Evangelho e destacar que é preciso conhecer a mensagem do Evangelho antes de anunciá-la. Graças a Deus, neste último lição do nosso trimestre, Última graças a lição. Deus, né? Nós vemos aí a oportunidade de aprender verdades preciosas da palavra de Deus. Como também a cada domingo, né, nós estudamos aí lições que nos ensinaram mais sobre a importância de conhecer, viver e compartilhar, né, daquilo que aprendemos nas escrituras da Bíblia. Nós vemos aí, querido professor, que por meio dela nós aprendemos a saber a vontade de Deus para a nossa vida, o quão é importante, né, termos estudado essas lições preciosas ao longo desse trimestre, graças a Deus. E nós sabemos que ao estudarmos as lições deste trimestre, né, com o tema central, a Bíblia é um livro inspirado, nós entendemos que não basta apenas ouvir a palavra, como também é necessário colocá-la em prática no nosso dia a dia. Graças a Deus, querido professor, professora Eleide, com a sua dica. A paz do Senhor, querido professor e professora que nos acompanha. Chegamos ao fim do trimestre, enfim. A 13ª lição, né? Pregando a palavra de Deus. O texto, a Bíblia diz, né? Da lição de hoje, diz assim que, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos capítulo 10 versículo 17. Então, é impossível alguém ouvir se ninguém pregar, né? E nós precisamos pregar quem? Cristo. E é interessante porque essa lição que fecha o trimestre, né, que encerra esse processo, ela se alinha exatamente com aquilo que nós já vínhamos estudando, né? Na lição número 11, na lição número 12, e agora encerrando o ciclo com a lição número 13. Aprendendo a aprender, aprendendo a ser e aprendendo a fazer agora, né? Vamos Uhum. agora aprender a fazer. O saber escolar, o número 1, diz assim: nós pregamos por entender que estamos seguindo uma ordem de Jesus. O saber, número 3, diz assim: a humanidade encontra-se distante e separada de Deus por causa do pecado. Então, nós pregamos por causa do pecado, nós ensinamos por causa do pecado, nós vivemos a palavra por causa do pecado. Porque se nós não confrontarmos o pecado com a palavra, nós seremos todos engolidos pelo pecado. Mas glória a Deus que o Senhor, né, foi à cruz por nós e nos deu de forma tão imerecida, nos ofertou a salvação. E é por isso que nós precisamos pregar essa palavra, né? Viver a palavra, aprender a palavra, viver a palavra e pregar a palavra. Porque mesmo não sendo necessário que palavra alguma saia da nossa boca para que nós preguemos o evangelho, também é possível e oportuno falar do Evangelho. E aí, encerrando o trimestre, né, Rose? Por que não Exatamente. aquela ação evangelística maravilhosa, né? Porque a gente pega os cartazes que já produzimos durante o trimestre, a gente já pega a palavra que já foi estudada, e a lição de hoje, ela traz aqui uma dica pedagógica interessante, uma dica de atividade prática, né? Interessante que é a produção, né, de uma pregação, de uma palavra. É, coloca aqui o título, o tema, a introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo com o objetivo, né, de formar um esboço de uma pregação, o esboço de um
esqueci a palavra, mas vamos lá. O esboço de um seminário, de uma palavra, e aí é, eu, eu, eu não iria por este caminho, né? Esse caminho, para mim, na minha opinião, Rose, é uma atividade que deveria ser feita em casa. Porque durante a semana o professor vai ali orientando os alunos a criar este esboço, né, o esboço desse texto, onde o aluno vai pegar um tema, ele vai dissecar esse tema, como ele já aprendeu lá na lição número 11, ele vai buscar várias traduções da Bíblia, ele vai trazer as traduções, o glossário, né, vai trazer o vocabulário ali dentro desta atividade, mas para a atividade final, a dica da semana é fazer uma atividade evangelística. Quem sabe até, né, com uma ação solidária, você vai lá para um, um asilo, um orfanato, ou até mesmo na rua, né, ou simplesmente recolher alimentos para enviar para determinadas instituições. E aí, como dica aqui de instituição, né, eu quero deixar aqui o CIAD, né, que é uma instituição que precisa muito do apoio dos crentes em Cristo e de todas as pessoas que quiserem, né, que sentirem o desejo de colaborar com este trabalho tão importante que é oferecido ali de forma gratuita aos idosos, né? As idosas, no caso, né? Que lá é um lar apenas para mulheres. Então, que essa atividade seja feita. E aí, para encerramento, aquele cafezinho, né, Rose? Eu gosto do Tá bom. café, eu gosto do lanche, da confraternização na sala de aula, para encerrar o trimestre, dizer assim, olha, encerramos aqui, mas o trabalho não pode parar, né? É apenas um momento em que a gente para dizer assim, vamos aqui fazer um resumo daquilo que nós aprendemos durante esse trimestre. E se ficar, Rose, aprendendo a aprender, aprendendo a ser e aprendendo a fazer, já dá muito certo, né? Porque aí nós precisamos formar nesses alunos, né, a necessidade de estudar a palavra, de orar ao Senhor, de sentir o desejo de serem transformados, de serem usados, de serem ousados na presença do Senhor, né? E aí, sim, com todo conhecimento, com ousadia, com convicção, mas para isso é necessário praticar. E aí, para praticar, né, antes do cafezinho, vamos fazer uma ação evangelística? Vamos fazer ali aquela ação no sinal, na rua, na praia. Ah, professora, é domingo, é para acordar de 7 horas da manhã antes da EBD. Vai dar trabalho, dá não. Incentive os seus alunos, né? Mostre para eles que a verdadeira dificuldade os apóstolos em Cristo já viveram, caminharam a pé, passaram fome, foram presos, foram chicoteados, né? Foram tantas são crucificados, inclusive, foram tantas as dificuldades que esses homens venceram. Por que que a gente não pode vencer, acordar cedo no domingo, né? Acordar cedinho, fazer uma atividade evangelística, leva lá os cartazes que foram produzidos durante o trimestre. Acho que foi na lição número 9, né? Que a gente fez produção de cartazes. É, é, e levar esses alunos para a rua, para dizer que Jesus é bom, para dizer que Jesus salva, para dizer que o Senhor ama, nos ama, e por causa disso Ele nos quer bem pertinho dele, né? Vivendo com Ele, vivendo por Ele, dele, por Ele e para Ele, todas as coisas, inclusive nós, né? Então, eu acho que é uma oportunidade bem interessante para o professor encerrar o trimestre com uma atividade prática de fato, né? Levando os alunos para pregar o evangelho a toda criatura, como o ID que o Senhor nos ordenou. Eu acho que essa é a atividade que todo professor gosta de fazer, porque qual é o crente que não gosta de pregar a palavra, né? E aí pregando a palavra com conhecimento, porque já aprendemos a estudar, aprendemos a produzir esboços de sermões, né? Eu estava procurando essa palavra,
tentando me lembrar. Então, já aprendemos a produzir o esboço do sermão, já vivemos a palavra na prática, porque nós já sabemos o que é que o Senhor quer de nós. Então, agora precisamos falar que Jesus é bom e que ele nos quer bem pertinho dele, porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém? Amém. Graças a Deus, querido professor, estamos já findando com as dicas pedagógicas para essa lição 13, última lição do trimestre, tão abençoado. Mas nós temos aqui algumas sugestões para os professores. Faça perguntas rápidas sobre as lições estudadas durante, o trimestre para relembrar os principais ensinamentos. Querido professor, você pode fazer o álbum, né? O álbum não, pode fazer o baú das curiosidades, né? Que seria interessante aí. Qual foi a lição que mais marcou você? Ou o que aprendemos sobre viver a palavra de Deus? Seria perguntas como essas, né? Então, teria também, você pode também, professor, separar um momento de testemunho, né? Convidar alguns alunos para compartilhar algo que eles aprenderam neste trimestre, como aplicaram a lição em suas vidas. Então, seria coisas interessantes. Nós temos também aqui, querido professor, é, vocês podem estar fazendo também, se a sua igreja for perto de sinal, um pit stop, né? Pode iniciar, como a irmã ele colocou também a sugestão do evangelismo, né? Poderia fazer também um pit stop, inicialmente com faixas ali no sinal. Seria interessante, né? Convidar ali todo o departamento da Escola Bíblica Dominical, com autorização do pastor, e fazer esse evento antes da EBD, né, para convidar as Uhum. pessoas ali e falar de Jesus. Seria um momento de grande importância para os pré-adolescentes estar fazendo esse trabalho, né, de evangelismo. Querido professor, vocês também podem pedir, né, para que cada participante possa dizer uma palavra que represente o que aprendeu nesse trimestre, por exemplo, fé, obediência, amor, né? E depois explicar todas essas palavras que elas fazem parte da nossa vida cristã. Querido professor, e são essas as dicas pedagógicas dessa lição. Que Deus abençoe e que conceda um novo trimestre abençoado para a graça e bondade de Deus. Professora Eleide, com suas considerações. Amém. A conclusão da nossa última lição diz assim que é preciso pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Por isso você precisa estar preparado. Tenha convicção de que Deus o chamou e deseja torná-lo um ganhador de almas para o reino celestial. Então, essas são as minhas considerações finais para a última lição do trimestre. Que o Senhor lhe faça um ganhador de almas, né? Professor, professora, aluno, né, que está nos acompanhando, que o Senhor lhe faça um ganhador de almas. Que seja em silêncio, só no silêncio das suas ações, que seja no abrir da sua boca, ou que seja simplesmente num abraço que você possa dar em alguém, mas que o Senhor te use poderosamente para alcançar almas, alcançar corações, e que você seja a diferença na vida daquele que está ao seu lado, precisando de você, precisando de Jesus. Amém? Eu agradeço a Graças a Deus. oportunidade, à irmã Rosimar, ao pastor Reinaldo, né, como diretor do DENEC, pastor Martim Alves, que confia a nós essa tarefa tão importante de trazer, né, dicas pedagógicas, orientações, né, seja como for a preferência, orientações ou dicas, para que os professores estejam cada vez mais preparados para atuar na sala de aula, né, mais convictos, porque quanto mais preparado a gente está, mais convicto a gente se torna, né, de que o Senhor, de fato, nos convocou para esta obra e que Ele está nos dando novas estratégias, e está nos alicerçando cada vez mais fortemente no seu reino, sendo uma coluna importante no ensino, na pregação da palavra, ou simplesmente no cuidado, né, uns com os outros, principalmente com aqueles, com essa nova geração que está se formando na igreja, precisando de apoio, de carinho, de atenção,
e, acima de tudo, precisando de alguém que o incentive a ler, a buscar, a praticar a palavra, porque os dias de hoje são muito fáceis, né, Rose? E as É pessoas estão verdade. cada vez mais alheias à palavra por causa da facilidade, do retorno, da rapidez com que a vida acontece, e as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, principalmente os pré-adolescentes. Mas, professor, professora, seja você o alicerce, né, na vida desse pré-adolescente que está aí se formando nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido professor. E essas são as dicas pedagógicas da lição 13. Que Deus abençoe. Agradecemos ao nosso Deus, né, pelo privilégio de servir. E desde já queremos agradecer aqui o pastor Martins, queremos agradecer o pastor Reinaldo, né, diretor do DENEG. Também queremos agradecer a você, professor, e aos alunos. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo podcast. Amém.